Boa noite, pessoal. Vamos continuar com o nosso curso de Terraform e para isso nós vamos dar início aqui agora à criação do nosso projeto. Nosso projeto ele vai ter a princípio dois arquivos. Vai criar aqui o primeiro arquivo main.tf e o arquivo provider.tf. Dois arquivos vão ser responsáveis por ter todo o código que a nossa aplicação estará precisando nesse primeiro momento, certo? Eu vou utilizar as chaves e todos os códigos ainda dentro do código fonte do arquivo do Terraform, porque como esse arquivo ele não protege as informações e é um arquivo apenas para a conexão inicial, a gente vai utilizar primeiramente dessa forma. Então, no arquivo provider, eu vou criar a seguinte informação. Eu vou ter que utilizar o provider da AWS, certo? Esse provider da AWS, ele exige que nós utilizemos duas informações, access key e secret key. Pronto. Além disso, nós temos que determinar a region e por padrão a gente vai trabalhar com o West East One. Essa região, ela depende da região que você tiver configurada no na sua conta, certo? Então é muito importante que você saiba qual a região que você precisa hospedar os seus projetos. Por exemplo, dependendo dos seus clientes, se os seus clientes estiverem na América do Norte, então é interessante que você utilize data centers, as zonas de regiões da América do Norte, e a gente tem como as principais a questão dos Estados Unidos, as que começam com o S. Contudo, a gente também tem as zonas da Europa, as zonas no Brasil, em São Paulo e em outros lugares do mundo, né? Então, como a gente está trabalhando apenas com um objetivo de teste, a gente vai deixar aqui como Europa, certo? Então é importante também que você utilize o painel da AWS, certo? Da sua conta, para que você consiga ter acesso aos seus usuários, às suas roles, aos seus grupos, às suas informações de secrets e demais informações. Então, eu fiz o login aqui na minha conta da AWS, eu estou dentro do serviço do IAM, certo? Pode vir aqui. E no serviço do IAM a gente vai ter acesso aqui às nossas keys, as informações que a gente precisa para poder conectar e para poder fazer o acesso remoto do Terraform. Então a gente tem aqui uma key, certo? Essa key ela tem uma senha e um secret. Voltando ao nosso código, a gente vai ter aqui a nossa secret, certo? E a nossa key, vamos voltar lá. Nossa key. Então aqui embaixo nessa área a gente tem as keys, certo? Eu já copiei agora há pouco. Eu vou copiar agora copiei a secret primeiramente, agora eu vou copiar aqui, certo? A gente pode colocar aqui nossa key. No nosso arquivo main.tf a gente vai efetuar algumas configurações para criar a nossa primeiro recurso na AWS. Então a gente vai perceber, vou colocar para cá,
e eu vou acessar aqui os arquivos de VPC, né? As nossas redes virtuais. Então, vamos verificar quais são as redes que nós temos disponíveis. Então, aqui eu tenho aqui uma Network, ACL, tenho um Roadtable, Internet Gateways, DHCP, mas vamos ver aqui essa Roadtable. A Roadtable que eu tenho aqui, ela é chamada de... ela não tem nome, certo? Mas ela foi criada aqui com esse range de IP 172.31.00. O que eu vou fazer agora é criar uma root VPC, uma AWS VPC padrão, apenas para motivo de... com o objetivo de exemplificar a criação de um recurso na AWS, certo? Então aqui eu vou adicionar aqui. Eu costumo, pessoal, colocar uma nomenclatura de VPC inicial para a gente determinar. E aqui a gente já falou sobre isso, ele vai determinar para mim a criação de uma rede que vai ter 65.000 IPs, certo? E agora nós precisamos acessar o nosso terminal para identificar e inicializar o nosso projeto Terraform. Então, nesse momento, o Terraform ele vai buscar as informações, inicializar o projeto, criar o arquivo lock.hcl, e isso aqui é a parte inicial. Então é quando ele vai preparar o projeto necessariamente dito para que ele execute e ele consiga executar. Até o momento ele ainda não executou nenhum comando. O primeiro comando que nós precisamos utilizar é o comando terraform plan. O que esse comando vai fazer? O terraform plan ele é o comando responsável por fazer o planejamento da execução do nosso plano. O que é o nosso plano? É as modificações, a criação dos nossos recursos. Então a gente vai executar aqui o terraform plan e, de acordo com as informações, se ele conseguir conectar na AWS, ele vai trazer todo o relatório do que ele vai criar ou o que ele vai modificar. Então aqui a gente vai ter uma leitura em que ele está dizendo que todos os arquivos que estão marcados com mais vão ser arquivos de criação. Então a gente pode verificar que ele está criando, ele vai tentar criar, na verdade, ele não está criando ainda, ele só fez um planejamento. Ele vai tentar criar um recurso chamado AWS VPC com o nome VPC inicial, certo? E no final aqui desse projeto, desse plano, ele faz um resumo para mostrar o que ele está fazendo, quantos recursos ele vai criar, adicionar, quantos recursos ele vai alterar e quantos recursos ele vai destruir. Então, feito isso, já que eu criei esse arquivo, está na memória o planejamento desse arquivo, então o único comando que me resta a utilizar aqui, logo em seguida do terraform plan, é o terraform apply. Então, com o terraform apply eu vou ser capaz de executar, e aqui nesse momento ele vai utilizar aquela secret e aquela key, ele vai na minha conta da AWS e ele vai tentar criar o recurso que eu solicitei que fosse criado. Então a gente vai fazer isso aqui, vamos analisar qual vai ser o retorno. Ele vai fazer uma pergunta, pronto, ele vai perguntar se eu quero executar essas ações acima, que devem ser as mesmas ações que foram mostradas no plano, e em seguida eu vou pedir para ele criar. Ele vai demorar um pouco, ele vai tentar conectar na AWS e pronto. Ele mostrou aqui que ele conseguiu realizar bem rapidamente a criação. O que a gente vai fazer agora é a gente vai tentar entrar no nosso portal para ver se tem alguma VPC. Então eu estou na parte das VPCs aqui e eu vou simplesmente atualizar para ver se ele me mostra alguma VPC, se alguma VPC nova foi criada. Então, como a gente pode ver, foi criada uma VPC na rede 10.0.0, certo?
com um range de 16. Então aqui ele vai trazer para a gente uma quantidade razoável de IPs disponíveis, e com isso a gente pode definir que esse comando, utilizando o recurso do comando terraform, ele foi executado com sucesso. Então a partir de agora a gente está conectado com a AWS utilizando a nossa secret, que foi colocada dentro do nosso provider e foi feito para criar uma simples VPC dentro da AWS. Podemos perceber que essa organização ela pode ser melhorada, e nós vamos verificar ao longo do curso como melhorar isso. Então eu agradeço, pessoal, por vocês terem ficado até aqui, e peço que vocês se inscrevam, cliquem no joinha, e nós nos vemos na próxima aula. Obrigado, mais.